Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo, hoje sobre o capítulo 39 de Gênesis. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque nós temos a liberdade de aqui, Senhor, em qualquer lugar, lermos a Tua palavra, falarmos o Teu nome, Senhor. Que hoje ela nos ensine mais um pouco, nos limpe, nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Bom, enquanto estava acontecendo tudo aquilo lá, né, com Judá e com a família dele e tudo mais, José, lembra de José, o sonhador que foi vendido pelos irmãos? José, nessa altura, ele estava na casa de Potifar. Aquela caravana que passou vendeu ele como escravo para um alto funcionário lá de Faraó, que era Potifar, e José estava trabalhando lá. Só que assim, José, ele era muito resiliente, né? Porque ele não ficou simplesmente reclamando, murmurando, porque eu fui vendido, porque eu fui injustiçado. Não, ó vida, ó azar. Não, ele estava naquela situação, então ele foi a melhor pessoa que ele podia ser naquela situação. Tanto que o que aconteceu? Potifar colocou ele responsável por todas as coisas da casa dele. Imagina que ele era o James, sabe, do Potifar. Ele era o mordomo do Batman. De tanta confiança que Potifar tinha nele. Só que o seguinte, tinha uma demoniada na casa de Potifar, que era a mulher dele, que ficou de olho em José, doido para catar José. E eu imagino que até chegar no episódio da capa, né, ela devia ter dado muitas investidas em José e José só se esquivando. Mas teve um belo dia que ela atacou fisicamente José, né? E ele, para não desonrar Potifar, o que ele fez? Ele saiu correndo, tipo assim, ela catou a roupa, ele saiu da roupa e saiu correndo. E ela ficou com a capa dele na mão. Pensa, gente, é a segunda capa, tá? Que roubam de José. Primeiro roubaram a capa que o pai deu, né? Que era uma capa que dava para ele autoridade. Agora ele tá na casa de Potifar e a esposa do cara vai e cata outra capa, que também era uma capa de autoridade, porque é ele que era o governante, digamos assim, da casa de Potifar, o administrador. Governante não, administrador da casa de Potifar. Então é a segunda capa que roubam de José. Ok, dali ele foi para a prisão. E quando ele chega lá, que ele é vendido, vai para a casa de Potifar, depois ele vai para a prisão, a Bíblia não fala mais de nenhum sonho de José. Antes, quando ele estava com a família, ele tinha sonhos. Quando ele foi vendido, ele não tinha mais sonhos. Não conta mais nenhum sonho dele, mas em compensação, ele começa a interpretar os sonhos dos outros. A Bíblia registra 2 sonhos que ele interpreta lá na prisão, né? Do padeiro e do copeiro. E tudo que ele interpretou aconteceu. Mas o que isso chama atenção? José parou de olhar para o próprio umbigo. Ele parou de sonhar para ele e começou a usar o que ele tinha de melhor para servir as pessoas. Então ele usou o que ele tinha de melhor para servir a Potifar, tanto que ele foi elevado a administrador da casa. Ele usou o que ele tinha de melhor para servir na prisão, tanto que na prisão ele também era administrador da prisão. Ele era um preso que administrava outros presos, mas não fala mais dos próprios sonhos. Aí ele está usando o dom que Deus deu para ele para abençoar outras pessoas. E à medida que ele ia abençoando as pessoas, ele ia crescendo em maturidade e em autoridade. Até que ele chega ao palácio de Faraó, por causa do dom que ele colocou em uso para servir outras pessoas. E quando ele chega ao palácio de Faraó, a mesma coisa. Ele vai interpretar o sonho do Faraó, depois ele vai interpretar outro, e ele vai dar uma direção do céu para Faraó para salvar toda uma nação e nações ao redor de morrer de fome. Olha bem a trajetória de José, por causa dessa disposição dele de servir as pessoas com o dom que ele tinha. Então, o que a gente aprende com José hoje? É lindo sonhar, é lícito sonhar, a gente precisa realmente sonhar.
Deus mesmo nos dá isso. A Bíblia fala que de Deus vem o querer e o executar. Mas ela também fala que maior é aquele que serve. José, ele só cresceu, ele só foi tirado da prisão para a posição de governador do Egito quando ele começou a servir as pessoas. Porque é o serviço que nos engrandece. Então, quando você estiver reclamando do seu chefe, reclamando lá do ministério da sua igreja, que você está trabalhando muito e tudo mais, lembra de José, lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos, dizendo que o menor sempre seria o maior no reino de Deus. E lembre-se o seguinte, a sua recompensa não vem dos homens. Você acha mesmo que o fato do faraó ter colocado José como governador do Egito veio de Faraó? Não, veio de Deus. Porque Deus muda o coração dos reis, como está na palavra, a nosso favor. Porque a gente se coloca numa posição de servir. Então, quando você estiver cansado, lembre-se, faça tudo como se fosse para Deus. Ele mesmo vai te dar o ânimo, Ele mesmo vai te tirar da posição que você está hoje e colocar na posição que Ele mesmo tem para você. Não tente galgar posições pela sua força, pelo seu esforço. Mas saiba que o seu serviço, feito de coração, sem murmuração, vai te colocar nessa posição. Dito isto, ore ao Espírito para que Ele revele aquilo que você está murmurando, aquele serviço que você está fazendo meia boca, está levando meia assim, para que Ele mesmo te revele a maneira correta de servir, de se posicionar, e Ele mesmo vai te elevar. E a gente se vê no próximo capítulo.